o que é um fato que quase ninguém mais sabe. Acho que a maioria das pessoas não sabe o significado de pródigo. Elas conhecem a parábola de o filho pródigo e pensam que se refere a alguém que sai e depois tem que voltar rastejando. Mas isso é incorreto. Prodigal significa gastar dinheiro de forma luxuosa ou esbanjadora. O filho pródigo era pródigo quer voltasse ou não para seu pai. Se os beija-flores não comerem dentro de 1 hora podem morrer de fome. Eles se alimentam de néctar a cada 15 a 20 minutos. A única exceção à regra é que à noite, eles entram em um estado chamado torpor, que é semelhante ao modo de hibernação dos ursos. Eles fazem isso todas as noites. Baixam a temperatura corporal. Seu ritmo cardíaco desce de 1.200 batimentos por minuto para menos de 100 e fecham os rins para não morrer de desidratação. Antes de nascer, 2 das 4 câmaras do coração de um bebê não são usadas. Elas são realmente contornadas. Não há necessidade de bombear sangue desoxigenado para os pulmões quando no úterus, porque os pulmões ainda não estão respirando ar. Portanto, não estão fornecendo oxigênio. Todo o oxigênio vem do cordão umbilical. Portanto, as 2 câmaras responsáveis pelo envio de sangue para do pulmão são, em grande parte, contornadas. Havia um homem, Angus Barbieri, que não comia há 382 dias. Ele era obeso mórbido e vivia de chá, água com gás e café enquanto visitava semanalmente o hospital para tratamentos com vitaminas e eletrólitos. Ele perdeu cerca de 280 libras e quebrou seu jejum com um ovo quando atingiu seu peso ideal. O acendedor de cigarros foi inventado antes da partida. Os tubarões já existem há mais tempo do que os anéis de Saturno. Os humanos modernos existem há cerca de 200 mil anos. Os seres humanos cerca de 6 milhões. Estávamos em uma idade da pedra por cerca de 2,6 milhões de anos. Não fomos os primeiros a usar ferramentas de pedra. Havia outra espécie, provavelmente um primo próximo, que as usava há cerca de 700 mil anos antes do primeiro ser humano. Os chimpanzés e alguns outros animais estão atualmente na idade da pedra. Os dinossauros morreram há 65 milhões de anos. Os triceratops foram provavelmente a última espécie a se extinguir. A erva não evoluiu até 66 milhões de anos atrás. Então apenas o último dos dinossauros viu erva. Tiranossauro e Triceratops viviam mais perto de nós, 65 milhões de anos, do que o estegossauro, 80 milhões de anos. Eu tenho mais. Estou cheio de fatos inúteis. De todos os estados americanos, o Maine é o mais próximo da África. Olhe seriamente para um globo, não apenas para aquele mapa oval plano que você viu em todas as salas de aula em crescimento. A África é mais ao norte do que você pensa. E o Maine é mais ao leste do que você pensa. As pessoas que estão a momentos de sua própria morte têm uma compreensão instintiva de que estão prestes a morrer. Você pode ver isso em seus olhos e muitas vezes serão elas que lhe dirão: eu tinha uma ruptura de aneurisma em meu cérebro. Eu sabia que estava morto e disse a um membro da família que eu ia morrer rapidamente. Eu disse a ela o que dizer ao meu filho adulto e à minha mãe antes de começar a desvanecer. Eu sabia que quando me deitei e fechei os olhos, foi pela última vez, sabendo que aqueles últimos minutos e segundos eram todo o tempo que me restava para amar meu filho e minha mãe antes de uma eternidade de nada. Era um desespero que não tinha fundo. As palavras são insuficientes. Um cirurgião me cortou o crânio e foi capaz de pinçar a artéria e parar o inevitável. Mais de 50% das pessoas com aneurismas rompidos morrem e 70% dos sobreviventes sofrem danos cerebrais. Eu estive um mês na UTI na unidade de neurologia. Não houve nenhum momento em que acordei e pensei: estou vivo. Você acorda com dores excruciantes, com espasmos cerebrais, e experimentado o mundo como um animal ferido e furioso, mal sensível, não divertido. A frase "está chovendo a cântaros" vem da era dos telhados de Como. No calor do dia, os cães e gatos trepavam para dentro do colmo para se manterem frescos. Se chovesse particularmente forte, a palha escorregaria e eles escorregariam para fora. A frase se refere especificamente à chuva muito dura o suficiente para permear as camadas superiores e desengordurar os animais. Sarah José Palin é a razão do mito e da celebração do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Ela pediu ao presidente Lincoln em 1863 para defender um feriado que reunisse as famílias após a Guerra Civil dos Estados Unidos. O objetivo era fazer com que as pessoas voltassem umas às outras para celebrar a nação. Ela então ajudou a perpetuar o mito de o primeiro Dia de Ação de Graças para lembrar o país de como os colonos perseveraram com a ajuda dos povos indígenas. 7 anos mais tarde,
Outros feriados federais seriam oficialmente reconhecidos em todo o país. Muitas espécies de tubarões têm 7 sentidos. Mais notadamente os comedores de homem desprezam esse termo: tigre, touro e grande branco. Além dos 5 tradicionais, os tubarões também possuem ampolas de Lorenzini, poros cheios de gel em seu focinho. Pense nas sardas pretas em uma grande branca, que detectam impulsos elétricos como um movimento espasmódico na água e campos elétricos ambientais. E a linha lateral, um órgão fino correndo pelos lados, que atua como um detector magnético, que permite ao tubarão se orientar em tempo real para o campo magnético da Terra, dando-lhe um sentido de direção semelhante ao de uma ave. Além disso, os grandes brancos são revestidos de dentículos. Apesar de sua aparência lisa, sua pele é na verdade extremamente áspera e semelhante a um dente. Pense na lixa em alguns esteroides sérios. Um gratuit esbarrando em você pode realmente descascar camadas como um descascador de batatas. Isso se eles não lhe derem uma mordida, é claro. Apesar de sua temível reputação, os grandes brancos não se importam com os humanos como fonte de alimento. Eles precisam de quantidades imensas de gordura de banho e carne como as baleias e focas podem fornecer. Nós somos simplesmente magros demais para que eles obtenham muita nutrição. A maioria dos ataques se deve à defesa do território, ou ao simples erro de identidade. Eles têm uma visão terrível. Então um humano em uma tábua de macaco parece exatamente como uma foca vinda de baixo. Como eles não têm mãos, morder é a única maneira de ter certeza de algo. Para nós é uma porcaria que isso é tipicamente fatal. E finalmente, se você tiver um momento, procure o espião saltando. Os tubarões podem e vão estourar a cabeça acima da água para conseguir uma camada da terra. É assustador de se ver. O poema Ozymandias de Percy Shelley é baseado em uma estátua trazida dos olhos pelos franceses e passada para os britânicos. A mesma estátua está no Museu Britânico em exposição total. Outro fato legal sobre essa estátua é que todos os danos causados a ela foram feitos depois que ela foi descoberta. Eles simplesmente tiveram tanta dificuldade para movê-la. O sotaque britânico é o que mudou depois que os Estados Unidos da América se separaram deles. E não o contrário. O sotaque britânico médio perdeu seu rotacismo, enquanto que o americano reteve. Um sotaque britânico do início do século XVII poderia ter ficado mais próximo do sotaque americano moderno do que o britânico moderno. Isto também está relacionado ao motivo pelo qual sotaques de lugares como Boston ou Savannah são não róticos, pois mantiveram estreitos laços comerciais, contato com os britânicos depois que o discurso não rótico decolou ali. Alguns fatos científicos interessantes que levam a fatos interessantes provavelmente um pouco obscuros sobre um velho aparelho de cozinha. Embora eu tenha aprendido isso com um vídeo do YouTube que atualmente tem 1,6 milhões de visualizações, então pelo menos muitas outras pessoas provavelmente sabem disso. Quando você cozinha algo em água fervente, está sempre cozinhando a temperatura de ebulição da água. Não importa quanto tempo esteja lá dentro. Uma vez que a água começa a ferver, qualquer calor adicional que você aplique vai para converter a água em vapor. Na verdade, você não pode conseguir mais calorimetria. Quanto mais quente você faz o fogo, mais rápido ela ferve. Mas a água líquida nunca fica acima de 212 F ao nível do mar. Se você aquecer um metal magnético, ele acabará perdendo seu magnetismo. Se for um ímã de verdade, você simplesmente desmaia permanentemente. Se for um pedaço de metal normal, no entanto, ela apenas perderá a capacidade de se fixar a um ímã e essa propriedade retornará quando esfriar. A temperatura exata em que isto acontece varia dependendo do metal. Combine estes fatos e você pode fazer uma panela de arroz automática quase perfeita. Basicamente, você pega uma panela de metal e coloca a proporção apropriada de arroz e água nela e a coloca na panela. O fogão tem um elemento de aquecimento de uma potência conhecida que aquece e ferve a água. A panela ficará bem na temperatura de ebulição da água enquanto houver água líquida, pois a água estará absorvendo todo o excesso de energia para se transformar em vapor. Desde que você siga as instruções, o tempo que a água levará para ferver é muito previsível com o elemento de aquecimento fixo. Esse será o tempo apropriado para cozinhar a quantidade correspondente de arroz. Uma vez que a água tenha fervido, a panela começará a esquentar rapidamente, sem controle. Isto rapidamente queimará e arruinará o arroz. Entretanto,
Sob a panela de metal do fogão está um botão que está sendo puxado para baixo por uma mola, mas que é mantido contra a panela por magnetismo a partir de um ímã permanente preso. O botão é feito de um metal que perde seu magnetismo logo acima do ponto de ebulição da água. Quando toda a água ferve, o pote começa a aquecer e rapidamente desmagnetiza o botão que é puxado pela mola e automaticamente desliga a calorimetria. Arroz perfeitamente cozido através da física.